Olá, meu nome é Cauã Hopfer e eu vou apresentar o trabalho de iniciação científica intitulado Uso de aprendizado de máquina automatizado para a seleção de provedores de nuvem. Esse trabalho produziu um artigo científico que foi aceito pelo Congresso da Sociedade Brasileira de Computação em 2021, através do evento CEMICH. E o trabalho foi realizado junto com o professor Adriano Fiorese pelo Grupo de Redes e Aplicações Distribuídas, na unidade CCT da UDESC. Bom, para dar início, a computação em nuvem pode ser definida como um tipo de serviço que oferece acesso aos recursos computacionais pela internet, só que sem a necessidade de aluguel ou compra de hardware específico, como computadores mais potentes ou até servidores. Assim, a computação em nuvem oferece um serviço relativamente barato e com pouca manutenção. Entretanto, devido à grande quantidade de serviços de nuvem disponíveis no mercado, fica a pergunta de qual deles é o mais ideal para um determinado usuário ou empresa. Qual provedor de nuvem escolher? Assim, o objetivo do trabalho consiste na automatização desse processo de escolha, através de um sistema de ranqueamento de provedores de nuvem. Esse sistema deve ser capaz de produzir uma pontuação para cada provedor de nuvem a partir dos requisitos definidos pelo usuário. E esses requisitos podem ser desde a quantidade de armazenamento, custo ou segurança, entre outros. Então, quanto maior a pontuação, melhor o provedor é para dados requisitos. Para alcançarmos esse objetivo, a abordagem empregada foi realizada pela plataforma de Machine Learning H2O. Com a plataforma é possível treinamento, análise e criação de modelos de aprendizado de máquina. E além disso, a plataforma possui uma interface gráfica baseada em web chamada H2O Flow. Com essa interface se torna mais fácil a análise de gráficos de desempenho, seleção de modelos e também o acesso à principal função que usamos para o trabalho, sendo o H2O AutoML. Com a função AutoML, criamos um modelo de regressão a partir da técnica de Machine Learning Gradient Boosting. A criação desse modelo é feita a partir do treinamento supervisionado dos resultados obtidos pelo algoritmo de matching desenvolvido no trabalho de Moraes em 2017. Esse algoritmo de matching foi desenvolvido por um método multicritério lógico-matemático, no qual ele realiza uma pontuação dos provedores de nuvem a partir dos seus indicadores de desempenho. Então, por exemplo, se o usuário deseja uma grande quantidade de armazenamento acima de tudo, o algoritmo vai dar uma pontuação maior para todos os provedores que possuírem grandes quantidades de armazenamento. Entretanto, o algoritmo de matching tem um alto tempo de execução, e esse fator pode ser melhorado com a abordagem AutoML, e também ainda mantendo a mesma assertividade dos resultados. Bom, antes que a gente possa iniciar o treinamento, os modelos de Machine Learning precisam de uma grande base de dados para alcançar resultados precisos. Então, em função disso, a gente gera uma base de dados artificial através de um algoritmo em JavaScript. Ela é gerada a partir da lógica da base de dados usada no trabalho de Moraes, e assim respeitando os valores mínimos e máximos para cada indicador. A gente faz isso para aumentar o número de entradas de provedores de nuvem e a diversidade de valores entre eles, sendo o aumento de 300 provedores de nuvem reais para 5.000 provedores de nuvem artificial. Com essa base de dados artificial pronta, é necessária a coluna de output, e para obter ela, é executado o algoritmo de matching sobre essa nova base de dados. Assim, ele vai atuar como os resultados esperados de cada combinação de entrada de valores. Bom, aqui a gente tem um exemplo da base de dados artificial de provedores, de forma como eles estariam prontos para ser importado para o treinamento. Na base é possível ver os indicadores de desempenho de diferentes provedores de nuvem, com seus respectivos valores. E na última coluna, os resultados obtidos pelo algoritmo de matching. Bom, agora partindo para o desenvolvimento, nessa figura está o fluxograma de treinamento do modelo AutoML. Nela, o processo de treinamento começa com a importação dos dados rotulada para o H2O Flow, e em seguida é realizado o parsing dos dados. Esse processo de parsing ele pode ser descrito como uma leitura dos dados da base e a adaptação para um formato que possa ser lido pela memória. Então a gente segue para o ciclo de treinamento. Começando dentro da função AutoML, a gente define os parâmetros de treinamento, como por exemplo o tempo limite de execução e a exclusão de algoritmos a serem testados, e então executamos a função runAutoML. Após o fim da execução, o treinamento também será finalizado, assim a função apresenta os modelos criados. Então a gente pode fazer a avaliação desses modelos, e caso encontremos um modelo satisfatório, pode-se realizar a exportação do mesmo, assim salvando o modelo para que possa ser utilizado em qualquer outro momento. Agora,
Caso contrário, a gente retorna ao ciclo de treinamento para que os parâmetros possam ser alterados. Então, para o nosso caso, o modelo mais satisfatório foi baseado na técnica de Machine Learning Gradient Boosting. Essa técnica é baseada em árvores de decisão e faz uso de uma função de perda, do inglês loss function. Essa função é semelhante ao algoritmo de matching porque ela também define o peso dado para cada indicador de desempenho dos provedores. Para comparação de resultados de tempo de execução, o algoritmo de matching realiza a tarefa em aproximadamente 7.945 milissegundos, enquanto o nosso modelo AutoML conseguiu realizar a mesma tarefa em apenas 254 milissegundos, assim alcançando uma melhora de 96,8% no tempo de execução geral. Já para a precisão dos resultados, utilizando a mesma base de dados real de provedores de nuvem usada no trabalho de Moraes, foi possível alcançar uma média de 99,78% de acurácia de pontuação para todos os provedores da base. Na tabela é possível ver uma parcela desses resultados obtidos. Nela temos a entrada do provedor com seu resultado exato pelo algoritmo de matching e o resultado encontrado pelo modelo AutoML. Em seguida, com ambos em porcentagem, podemos ver a diferença e a acurácia do modelo AutoML em relação ao algoritmo de matching. Partindo para a conclusão, dessa forma, a gente pode estabelecer que os resultados evidenciam a eficácia da abordagem empregada em tempo de execução, quando comparado com a metodologia determinística, assim sendo significativamente mais rápida e conseguindo conservar um alto nível de acurácia. Por fim, para trabalhos futuros, a gente gostaria de fazer uso de bases de dados reais em todas as etapas de desenvolvimento, assim sem a necessidade de gerar uma base artificial para o treinamento. Também gostaríamos de tentar avaliar o problema com uma abordagem tradicional de Machine Learning, ou também o uso de uma rede neural que seja capaz de realizar o ranqueamento de provedores para então comparar com a alternativa AutoML. Bom, gostaria de agradecer à direção de pesquisa e o professor Adriano Fiorese pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. E obrigado a todos que puderam acompanhar essa apresentação.